Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado, hoje vamos falar com Andressa Berenice Heller, ela que é diretora do Presídio de Lajeado, Presídio Feminino de Lajeado. E a gente vai estar falando um pouquinho com ela nessa manhã de sábado, lembrando que o Espaço Empreender é um tempinho destinado aqui na Rádio Tirol para essas pessoas que fazem o nosso município e região seguir em frente, sempre evoluindo. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Andressa, então vamos começando falando um pouquinho sobre naturalidade. De onde você é? Eu sou natural de Venâncio Aires. Venâncio Aires. Morou por lá há algum tempo ou só nasceste lá? Sim, continuo morando lá. Ainda mora em Venâncio. Tem toda essa transição Venâncio-Lajeado todos os dias. Exatamente. Pois é. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o presídio ali. Andressa, onde então tu começou? A gente diz assim, a parte profissional, porque a nossa primeira profissão é estudante, né? Onde foi que você iniciou seus estudos, lá de criança? Qual escola você começou estudando? Eu comecei estudando no colégio mais próximo ao meu bairro, mais próximo à minha residência, que é a Escola Municipal José Duarte Macedo. E após, no segundo grau, que era chamado, aí eu fui pro Cônego Albino Juren, que é uma escola estadual lá do município. São todas na cidade mesmo, em Venâncio, dentro da cidade. Então, seguiu toda essa sua trajetória escolar, já foi lá em Venâncio mesmo, até finalizar os estudos, ensino médio, ensino fundamental, tudo em Venâncio. Sim, os dois em Venâncio. Tens alguma formação a mais, Andressa? Tenho. Logo após eu fiz uma faculdade à distância na Uninter, que é tecnólogo em gestão financeira. Gestão financeira pela Uninter, fez à distância então. E você já tinha esse pensamento de trabalhar com gestão de algum negócio assim a mais? Ou se interessou pelo curso, achou interessante, uma curiosidade que criou? Ou já tinha esse pensamento de trabalhar com gestão há um tempo atrás? Até aquele momento eu não tinha esse interesse, não pensava em trabalhar com isso. Pensava mais na parte financeira mesmo, que eu acredito que é um assunto que a gente sempre é importante aprender, porque a gente usa na nossa vida, em toda parte da nossa vida. E aí, após que acabou vindo essa oportunidade. Andressa, eu não perguntei antes, mas seus pais também são de Venâncio Aires, a sua família é de lá? Sim, eles são naturais do interior de Venâncio Aires. Do interior de Venâncio Aires. Então você morava no interior mesmo ou... Não, eu já nasci na mais cidade. Próximo ao centro. É casada, tens filhos? Não, eu sou solteira e não tenho filhos. Andressa, então conta um pouquinho pra gente, antes de entrar nessa parte da direção, agora diretora do Presídio Feminino de Lajeado. Antes, qual era a sua profissão? Tinha algum emprego, uma área diferente? No que você trabalhava? Eu iniciei trabalhando numa fumageira próxima à minha casa, que é a CTA. Trabalhei por 4 safras lá e após eu fui chamada no concurso da Brigada Militar, que eu havia passado. Fui trabalhar em Porto Alegre, onde eu trabalhei quase 3 anos. Após fui transferida para Venâncio Aires e fiquei trabalhando lá até eu conseguir passar no concurso da SUSEP e eu ser chamada para fazer o concurso. E na fumageira, qual era o seu cargo lá? Eu era operadora de empilhadeira. Operadora de empilhadeira. Pois é, mas batalhou bastante, conseguiu passar no concurso, então entrou nessa parte da SUSEP tudo sendo policial. Sim, sim. E para o concurso, muita dificuldade, havia tentado mais vezes antes de passar no concurso, passou de primeira, como foi? Por sorte eu passei nos 2 na primeira vez. Nossa, que sorte mesmo, olha. Mas os 2 são bem difíceis. Eu vejo tanta gente, tem até alguns amigos que tentam há anos entrar nessa carreira militar, né? E é uma dificuldade enorme, tem que se dedicar ao máximo. O pessoal que está fazendo agora concurso, o que tu diria para eles? Se dedicar, fazer cursinho, estudar em casa, o que vale mais a pena? Eu acredito que a pessoa tem que ver o que é melhor para ela, porque algumas pessoas se adaptam melhor estudando em casa e outras fazendo cursinho.
Mas é muito importante se dedicar a estudar muito, porque vale muito a pena. E, inclusive, nesses concursos não adianta só a parte intelectual. A pessoa tem que estar bem preparada fisicamente também. Então, tem que pensar muito também nesse preparo. Mas eu indico para quem gosta da área da segurança pública, porque tem que gostar. Não é fácil o dia a dia. Eu incentivo muito as pessoas a fazerem concurso na área. Porque é um trabalho que tem um bom retorno, apesar das pessoas não valorizarem tanto. É um trabalho muito gratificante no dia a dia com o que a gente consegue fazer. Eu imagino, ainda mais tanto Brigada Militar, né, que nem aqui nós também já conversamos com policiais, a gente conversou com a capitã também aqui da Brigada Militar de Teutônia, e a gente sempre fala sobre isso, né? É um trabalho que não está sendo valorizado, mas que envolve, tá trabalhando com as pessoas, né? Você trabalha com as pessoas, tentando mudar a mente de alguns, né? Tentando trabalhar um pouquinho para mudar a mente de alguns, tirar daquele mundo meio obscuro, trazer para a sociedade novamente. Eu digo que tem que ter um dom para trabalhar com pessoas assim, né? Porque você encontra pessoas que já se desviaram do caminho do bem também, né, Andressa? Eu acredito nisso também. Um dos pontos da dificuldade, inclusive dos dois trabalhos, que eu vejo é que a gente se aproxima das pessoas exatamente no momento que elas não querem. Porque geralmente no pior momento da vida delas. Porque no caso da polícia, enquanto elas estavam cometendo um crime, que elas não querem que ninguém se aproxime nesse momento, e no caso da pessoa que já está presa, ela não quer estar lá dentro. Que nem no meu caso agora. Elas não querem estar lá dentro, elas queriam estar na rua. Então, é sempre uma parte mais difícil da vida daquelas pessoas. Elas não têm um bom retorno. Como elas não queriam estar lá, elas não gostam das pessoas que se aproximam delas, porque elas preferiam estar na rua. Então, é um dos piores momentos da vida da pessoa. Isso é bem complicado para trabalhar se não tiver o dom. Eu imagino, é tirar a liberdade de alguém, mas tu tem que merecer esse direito da liberdade, né? Infelizmente, muitas pessoas fazem por não merecer e acabam sendo retiradas, então, do convívio da sociedade. E para falar então um pouquinho sobre o presídio de Lajeado, o presídio feminino, né, as diretora do presídio feminino de Lajeado, Andressa, como foi então ingressar nessa nova etapa da tua vida, né? Mudar de policial militar, tá trabalhando na rua, né, com o pessoal diretamente, e mudar totalmente para gestão de um presídio. Como foi essa mudança? No início, logo que eu ingressei, eu acabei trabalhando na PEVA, lá em Venâncio Aires. Eu era uma plantonista, eu não estava na gestão. Então, até ali já mudou bastante, porque ao invés de lidar com as pessoas na rua, eu estava lidando com as pessoas privadas de liberdade dentro de um presídio. E quando a gente está do outro lado, a gente não imagina como é essa vida lá dentro. Tanto os presos quanto as famílias formam... É uma vida completamente diferente do que as pessoas imaginam. E aí eu passei a ver o outro lado dessa história. A parte da tutela desse preso, que é o que a gente cuida. A gente cuida exatamente da execução da pena dele, de todo o tempo que ele está privado da liberdade. E aí, quando eu passei para a direção do presídio feminino, eu ainda tive que começar a lidar com outras coisas. Toda a parte administrativa, toda a parte da organização, da burocracia do presídio, inclusive da documentação de todos esses presos, porque hoje a gente faz tudo o que diz respeito à vida do preso, passa pela gente. Você cuida agora mais da parte administrativa, mas vamos voltar um pouquinho, então, quando cuidava mais dessa parte de contato, né? Familiares, os presos em si, como era? Isso não deve acarretar um peso a mais para a mente também da pessoa. Tem que ter uma mente muito bem preparada para lidar com isso, porque chega a família, tá triste, né? A família tá ali, tá triste, muitas vezes expressa essa tristeza, pode ser também revolta, né? Como lidar com isso, não separar
a sua vida pessoal, vai para casa, descarrega toda aquela energia. Como separar tudo isso, todo esse impulso de, às vezes, negatividade, né? Tirar um pouquinho disso para ir para casa leve, tranquilo. Acho que é meio difícil, né? Exatamente, é um pouco difícil. Tem dias, dependendo do que acontece dentro do presídio, que a gente não consegue. A gente vai para casa ainda com essa carga pesada. Mesmo trabalhando no feminino, tem alguns acontecimentos assim. Porque eu estou na gestão ali hoje, mas como nós fazemos parte de um presídio pequeno, a gente acaba tendo a gente faz todo o trabalho ainda. A gente tem contato com os presos ainda. Não é como um presídio maior. Então, a gente ainda passa por situações bem complicadas, tanto da família. Existem famílias que não querem aceitar que a pessoa foi presa, tanto é que existem presos que estão revoltados por estarem lá, que eles acreditam que eles não deveriam estar, apesar do que fizeram. Então, muitas vezes a gente acaba sendo psicólogos lá dentro, mesmo não tendo essa formação. A gente acaba tendo que conversar, explicar, tentar acalmá-los, para que eles possam seguir o tempo que eles tenham que ficar lá dentro. O presídio é uma maneira de ressocialização, né? É uma maneira de trazer essa pessoa que fez alguma coisa errada enquanto tinha o seu direito de liberdade, foi tirada do convívio com a sociedade, e dentro do presídio as pessoas que trabalham lá têm o dever de ressocializar, de transformar essa pessoa para ela sair de lá um ser sociável, tranquilo, que não vai cometer mais nenhum crime, né? E como é então esse planejamento de ressocialização dos presos para eles voltarem à liberdade? Tem um planejamento a mais dentro do presídio? Sim, com certeza. É chamado de tratamento penal. Tudo que inclui essa parte pensando na ressocialização dele. Então, a gente procura fazer cursos lá dentro. As presas e inclusive os presos em outros presídios frequentam aulas. Dependendo quando se consegue, a gente tenta trazer um curso profissionalizante. Elas têm atendimento com psicóloga, com assistente social. Então, tudo isso para que ela consiga seguir o tempo que ela está lá dentro, que ela consiga viver bem, para quando sair, que ela consiga se ressocializar. E consiga adquirir também um trabalho, né? Porque a gente sabe, tudo bem, as pessoas são muito mente aberta, mas é difícil tu saber que a pessoa já fez alguma coisa errada. Muitas vezes são crimes graves, né? E tu trazer para dentro da tua empresa alguém que já cometeu algum crime ali também é difícil, né? É muito difícil. Acontece de muitos presos que progridem do regime não conseguirem trabalho exatamente por causa disso. E essa é uma das intenções do curso de cabeleireira que a gente tem dentro do presídio, que ela não vai precisar trabalhar em uma empresa ou uma loja. Ela vai poder abrir o próprio negócio para daí conseguir tocar a sua vida. Muito bom isso, né? Porque às vezes é difícil. Até a gente que tá aqui vivendo na sociedade, nunca fez nada pra ninguém, às vezes é complicado. Tem muita gente por aí sem emprego. E tu sair depois de uma vida difícil, porque todo mundo tem o direito de mudar também, né? Fez coisa errada, todo mundo tem o direito do perdão. Mas é complicado, é difícil. Andressa, e para quem pensa então em trabalhar dentro de um presídio, se dedicar a essa área, fazer o concurso da SUSEP, qual a dica que tu dá para essas pessoas? Preparar a mente, preparar o corpo? Qual a dica que tu daria? Se preparar intelectualmente e fisicamente para o concurso, mas ter que estar muito preparado mentalmente para o que vai enfrentar depois. A maioria das pessoas não imagina o que vai ver, o que vai conviver lá dentro. Porque a pessoa que passa muito tempo privada de liberdade, parece que ela vive em um mundo só dela. Acontece muita coisa, às vezes, com ela e com as pessoas próximas que a gente não entende, mas a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Vira um psicólogo, né? Exatamente. Estuda na vida para virar psicólogo. Todos os dias. Andressa, quero te parabenizar pelo teu trabalho. A gente sabe, a gente frisou aqui que é um trabalho muito difícil, trabalhar com essas pessoas que foram privadas da sua liberdade, estão revoltadas, às vezes estão aceitando, mas a maioria a gente vê que cria uma revolta a mais.
parabenizar então pelo teu trabalho, pelo trabalho dos teus colegas também, que agora você está representando eles aqui no nosso Espaço Empreender. E convidar você a participar aqui mais vezes, trazer mais vezes. O presídio de Lajeado, o presídio feminino, ainda é novo, né? A recém completou 1 ano. Então, toda vez que tiver alguma novidade, algo a mais, algum projeto a mais dentro do presídio, que sempre que puder, traga aqui para a nossa Tirol FM para a gente divulgar para os nossos ouvintes, que eles têm interesse em sempre saber dessas novidades. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. E esse foi o nosso Espaço Empreender deste sábado. Para você, um ótimo final de semana e a gente retorna no próximo sábado. Até mais! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.